Trombose porta. Quais são os tópicos da trombose porta que eu acho importante nós termos em mente quando se atende um paciente que tem um risco de ter alguma doença hepática crônica? Então, primeiro, existem alguns graus de trombose porta. Nós não costumamos colocar isso no laudo, né? O grau da trombose porta, mas é importante nós sabermos e buscarmos a extensão dessa trombose, principalmente nos pacientes que estão em lista de transplante de fígado, porque isso requer um olhar diferente do cirurgião de transplante quando, por exemplo, essa trombose porta, ela está na veia mesentérica superior. Tá? Então vejam aqui, por exemplo, nós temos uma trombose que é a mais comum, que nós vemos só uma área ecogênica junto à parede do tronco portal. Essa trombose ela pode ocupar o tronco da veia porta, ela pode se estender para a junção espleno-mesentérica e ela pode acometer a mesentérica superior, a veia mesentérica superior, que seria o grau 4. Então é importante a gente poder tentar buscar a extensão desse tronco. A trombose pode estar localizada, então, nessas regiões todas, ou ela pode ser uma trombose intrahepática. Com alguma frequência, nós vemos cirróticos sem trombose no tronco, mas com trombose em um dos ramos principais intrahepáticos, ou o ramo portal esquerdo ou o ramo portal direito. Em geral, é uma trombose segmentar, né, parcial. E quando existe uma trombose já de longa data, impedindo o fluxo que ele entre pelo tronco da veia porta, começam a abrir colaterais venosas no hilo hepático. E muitas vezes nós não conseguimos nem identificar que vasos são. Mas se nós não vemos fluxo no tronco principal da veia porta e existe ali um emaranhado de vasos colaterais venosos no hilo, isso é uma circulação colateral para compensar, ou seja, é uma cavernomatose portal, que indica uma trombose mais crônica. Então vejam aqui no Doppler, são vasos também com alta velocidade, mas que têm direções variadas, são vasos novos que se abrem ali para compensar essa trombose crônica. Aqui é um exemplo de uma trombose segmentar junto ao hilo hepático, e vejam que isso é muito comum no cirrótico. Como o fluxo da veia porta ele começa a ficar mais lento, esse sangue ele tem uma tendência maior a fazer trombose. O que nós precisamos avaliar na trombose? Vejam que sempre coloquem Doppler não só no vaso trombosado, mas dentro do trombo. Diminuam a janela, coloquem o Doppler, de preferência um Doppler de amplitude dentro do trombo. Por quê? O trombo que não tem artéria dentro é um trombo benigno da cirrose. Então esse é um trombo benigno, ele não tem nenhuma artéria dentro. Este é um outro caso de uma trombose expansiva acometendo os dois ramos intrahepáticos da veia porta, ramo esquerdo da veia porta e ramo direito da veia porta. E vejam que é uma trombose que dilata a veia, né? Então ela não é uma trombose benigna, esta é uma trombose maligna da veia porta. Então aqui da mesma maneira, um ramo portal direito com esse vaso já mais expandido e presença de artéria dentro do trombo. A presença de artéria dentro do trombo no Doppler não é um sinal muito sensível, ou seja, com alguma frequência vai ser uma trombose tumoral e nós não vamos conseguir identificar esses vasos porque eles são muito pequenos ou porque a trombose é pequena. Então, não ter vaso arterial não quer dizer que não seja uma trombose maligna, mas, uma vez identificado vasos arteriais dentro do trombo, isto é patognomônico de trombose maligna. Então, esse paciente pode não ter nenhuma lesão focal evidente, mas ele tem um hepatocarcinoma infiltrativo, por exemplo, né? E não é raro. Carcinoma infiltrativo num fígado que já é naturalmente heterogêneo pela cirrose, muitas vezes a gente não consegue identificar aquele tumor, mas se vê uma trombose porta com vaso arterial dentro, isso é trombose tumoral. E infelizmente a gente tem visto muito os pacientes com hepatite C curados e que desistem de fazer ultrassom ou eles recebem alta pelo seu médico. E na verdade, esses pacientes com hepatite C, muitos deles já tinham cirrose na época do tratamento. Então não é porque não tem mais o vírus da hepatite C que a gente não deva seguir acompanhando esses pacientes com ultrassom de 6 em 6 meses. Uma vez cirrótico, nós temos obrigação de acompanhar
por 6 em 6 meses com ultrassom para o resto da vida para diagnosticar tumores pequenos. Então, esses pacientes têm que entrar em programa de tratamento, de vigilância, e vejam que esse é um caso de uma ultrassonografia 4 anos depois da cura virológica do vírus C, um paciente com cirrose que perdeu o acompanhamento, retornou 4 anos depois com hepatocarcinoma multifocal, ou seja, várias lesões focais, e percebam o tronco da veia porta. É uma trombose expansiva e que tem um vaso arterial, um pico arterial dentro do trombo. Então, isso é uma trombose maligna. Então, também eu gostaria de lembrar que, com alguma frequência, nós não identificamos as tromboses agudas, né? Então, na suspeita de trombose, quando o clínico encaminha, ou porque o paciente cirrótico tem uma dor abdominal aguda, por exemplo, isso pode ser por uma trombose porta. Muitas vezes, naquelas horas, naqueles dias iniciais da trombose, nós não conseguimos ainda identificá-la no ultrassom. Então, nesses casos, é importante que a gente faça o segmento, ultrassom um dia, ultrassom 3 dias depois, uma semana depois, para poder acompanhar o surgimento dessa trombose. Mas, principalmente assim, vamos lembrar, trombose porta, ela dá uma hipertensão portal pré-sinusoidal ou pré-hepática, quando ela não tem cirrose, quando ela é pura, ou quando tem cirrose, ela vai ter uma hipertensão portal intrahepática e pré-hepática, né? Então é importante nós sabermos aonde está a trombose, a extensão desta trombose e principalmente se tem ou se não tem vaso arterial dentro no estudo com Doppler. E hoje nós já temos bem documentados os tratamentos de anticoagulação no cirrótico, que antes tinha-se muito medo, hoje em dia a gente trata e anticoagula os pacientes com cirrose. Então é de extrema importância nós identificarmos no nosso ultrassom esse tipo de imagem de trombose porta.